Vamos falar um pouquinho sobre motivação hoje? Aí tem que ficar nessa penumbra, né? Porque senão não fica focando essa porcaria dessa câmera. Fica aí, tá? Rapidinho. Não vai cair o seu olhinho se você assistir um pouco do que eu tenho para falar. E nessa onda de pessoas que têm uma vida perfeita, que ficam falando do que você tem que fazer ou não tem que fazer, aqui eu vou apresentar a vida real, baseada nas minhas experiências, nas minhas cagadas, para que você não perca tempo, né, tendo que cometer os erros por experiência própria. Então, este puxadinho do broadcast, que esse, por enquanto, é live, né, não tem ninguém assistindo, ele serve para isso também. Por que devo assistir o broadcast? Você deve para que você aprenda com os meus erros e você não tenha que cometê-los, não perder tempo, tá bom? A gente vai falar de outras coisas também, mas principalmente é isso, tá? E eu queria falar sobre motivação, não no sentido. Esqueça o motivo teórico, né? Aquela descrição teórica de motivação. Não é nesse sentido. Antes que algum psicólogo ou psiquiatra torça o nariz porque eu vou falar. A motivação agora é mundão. Aquela motivação, sabe? Aquela mesma motivação que você tem para ir sair debaixo de chuva e comprar 30 maços de cigarro, ou de encher o rabo de cachaça no final de semana, que você deveria ter para estudar ou construir a sua vida, né? É disso que eu estou falando. Só que veio esse mito, né, contemporâneo, de motivação. Ah, tem que ter motivação. Como achar uma motivação? Bicho, eu vou contar um segredo para vocês. Isso é tudo balela, isso é conto do vigário. Não existe motivação. A bem da verdade é que não existe motivação. Ah, foi um mito, eu não sei quem começou, quem foi o primeiro filho da mãe que começou com isso, tá? Mas ele provavelmente tem seu lugar reservado por conta dessa culpa. Mas o fato é que as pessoas hoje esperam, né, muito mais do que no passado, que venha algum tipo de luz, espera por um milagre. Ah, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um projeto, e aí eu tenho que achar um meio de me sentir motivado para fazer as coisas. Cara, bem da verdade, agora sendo te desanimando, tem uma má notícia para você. Você não vai se motivar para as coisas. Isso é um mito, isso é uma balela. Você pode até criar rotinas e processos, né, bons hábitos que acabem criando uma certa motivação para fazer coisas produtivas. Mas na maior parte das vezes não vai acontecer. Você vai ter que só sentar a sua bundinha na sua cadeirinha, pegar a sua listinha de coisas que você tem que fazer na sua vida e simplesmente fazer, sem vontade nenhuma. Então, assim, se alguém vier te falar sobre esse papo de motivação, já te prepara que lá vem curso para vender, lá vem algum papo místico, pseudo-místico contemporâneo, né? É interessante porque eu quis falar desse assunto. Nesse puxadinho a gente vai. Eu vou falando de coisas que eu observo também, pegando gancho com as coisas que eu observo durante o dia. E, e hoje aconteceu isso, né? Eu estou. Acabei de botar os pés em casa e eu tô com a mínima vontade de gravar esse vídeo. Mínima vontade. Mínima vontade de fazer nada. Eu tenho que. Tem coisa para resolver agora. Eu não queria. Eu queria. O que que eu queria agora? O que eu queria agora? Eu queria ir lá no posto de gasolina aqui do lado, comprar um maço de Camel amarelo, fumar igual uma caipora, entendeu? Pedir um belo de um lanchão no iFood para não precisar nem sair de casa e aí ficar largado no sofá, suinamente. É, é essa a minha vontade. E vocês provavelmente estão com essa vontade também. Hoje estava conversando com um colega de trabalho e falou: Ah, mas esse mundo moderno é difícil, né? Não sei o que, tal, tal, tal. É difícil mesmo. É difícil. Porque a gente perdeu aquele entendimento de que você construir as coisas demanda um esforço. Eu agora, fazendo a minha culpa nisso, né? Eu passei muitos anos da minha vida contando com a motivação, contando com a inspiração, me achando uma grande coisa, né? Que eu ia criar grande coisa baseado num, sei lá, num pensamento mágico ou sei lá, algum talento que eu na minha cabeça ou que eu imaginava que eu
eu tinha, alguma coisa desse, alguma baboseira desse tipo. Mas a verdade é que, como eu falei em alguns vídeos anteriores, a gente não tem, primeiro, controle do resultado. Então as coisas acontecem, a gente vai agindo, vai fazendo, e as coisas vão dando resultado ou não dando resultado. A vida é uma grande uma aposta. E que a gente não vai ter essa inspiração. Essa inspiração ela vem depois de muito trabalho. Você cava, 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 aí vem alguma coisa. 100 rascunhos horríveis para 101 ser alguma coisa. É assim que funciona. Não tem muito segredo. Então, em vez de você ficar pensando em teorias mirabolantes sobre, como se diz, eficiência, ou qualquer desses fetiches modernos, faz o básico, faz uma lista e faz as coisas. A despeito de. A grande palavra é a despeito de. Que nem agora, eu queria comprar uma ação de cigarro e mandar ver. A despeito de, né? A despeito de querer isso. Eu vou sentar a minha bunda aqui, vou gravar esse vídeo, vou editar o corte e vou estudar as coisas que eu tenho para fazer da minha certificação. Tem outra coisa? Não tem. Vou pedir um lanchão? Não vou pedir, eu preciso perder essa barriga. As coisas não são compatíveis. Vocês entendem? Então, assim, é simplesmente um processo de resistência. A vida é uma imensa aposta e processo de resistência. Por quê? Aí vem o grande segredo, né? Aí você deve estar pensando, porra, então a minha vida ela tem que ser miserável, vai ser uma vida miserável. Vou me entregar aos prazeres, porque aí não dá, né? O hedonismo. O hedonismo compensará essa vida miserável que você está descrevendo de sacrifícios e... Não tem nada. Vou te contar outro segredo aqui. Pessoas que têm uma vida feliz, não necessariamente bem, fama e fortuna, isso até é outra bobagem. Pessoas que têm uma vida feliz, elas buscam satisfação e não alegria. Alegria se encontra em droga, cara. Você pode, se te der uma droga estimulante, você vai ficar alegre, né? Você não vai ficar feliz. E é assim também com as coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que construir, a gente tem que buscar satisfação. A satisfação é a chave para a felicidade. Na hora você vai ficar assim, puta, tem que fazer isso aqui, tal. Eu tô falando isso, gente, não porque eu sou o rei da eficiência ou coisa do tipo, muito pelo contrário. Este que vos fala está falando de experiência, a experiência de uma vida pautada por a espera de uma motivação que nunca veio. Eu entendi, não vai vir. Não vai vir. Não existe isso. Mas eu tive que esperar mais de 30 anos da minha vida para entender isso. Quando as pessoas falam de disciplina, né? A disciplina é muito melhor do que o talento, aquela coisa toda, mais ou menos entra um pouco nessa órbita, né? Nesse sistema. E eu tô aqui exemplificando na prática para vocês. Eu estou gravando este vídeo. Por quê? Porque vai me dar satisfação depois. Agora tá me dando alegria? Não tá. Não vou mentir pra vocês. Porque, puta, eu cheguei cansado. Mas eu tenho buscado a satisfação. Você ficar feliz com você mesmo, né? Por ter feito as coisas. Isso, gente, é o mais importante. Isso é o santo graal da felicidade, na verdade. Então, assim, aprenda comigo, que é péssimo nisso. Pega um papel, faz uma lista do que tem que fazer e fala assim, eu vou fazer. Não pensa muito. Por isso você faz uma lista, para ter que pensar muito, criar, gastar energia pensando naquilo que você tem que fazer. É simples assim, você não precisa de curso para saber isso. Só que, obviamente, para você implementar essas coisas demora. Eu fracasso miseravelmente muitas vezes. Acontece. Só que na maior parte dos dias tá dando certo. Mantenha as coisas simples. Não complica, não faz muito sistema. Só faz. Só faz. E no fim, talvez venha uma motivação que vai ser um temperinho para aquilo que, né? Para aquela dureza de ter que fazer as coisas. Tá bom? Então é isso. Eu não espero que vocês se motivem com esse vídeo, muito pelo contrário.
Eu espero que vocês se desmotivem pela motivação e passem a fazer o que tem que fazer e pronto. Porque na maior parte das vezes é um saco. Vamos ser sinceros. Um saco. É o famoso, como é que é? Faça o que tem que fazer e não incomode os outros. A regra é essa aí. Tá bom? Gente, satisfação. Estou lançando os cortes agora. Sem motivação, farei os cortes, tá? Brincadeiras à parte, mas para que vocês conheçam mais o nosso trabalho, tá bom? E consigam se divertir e aprender alguma coisinha se a gente tem para passar. Aposto que tem bastante coisa bacana ali que vocês podem pegar de ideia. E participem, mandem mensagem que eu lerei, tá bom? Não tem uma live, porque ainda não tem como fazer, mas se mandar mensagem eu vou ler aqui também, com todo o prazer do mundo. Isso aí é prazeroso, satisfatório. Tá bom, gente? Como eu sempre falo, antes disso sigam a Anatomia da Propaganda. E como eu sempre falo, fiquem bem, um forte abraço e até mais.